Estegossauros, de novo. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim trazer aqui uma coisa meio que nostálgica, porque eu já estou nessa vibe de mudanças, de coisas novas, né? Então eu vim dar uma olhada em algo que eu encontrei em casa, que foi nada mais nada menos do que desenhos meus antigos. Então, antes de eu mostrar os antigos, eu vou mostrar os mais novos, porque eu tenho muito medo de você odiar os meus desenhos. E aí eu vou mostrar logo os mais recentes, que são um pouco mais trabalhados, para que não haja esse já preconceito. E aí depois eu mostro pra vocês, então, os que eu fiz quando eu era criança, né? Naquele meu vídeo que eu tava refazendo meu quarto, mostro um pouquinho sobre um dos desenhos que eu fiz, um dos projetos que eu fiz. Mas agora eu vou levar vocês, então, pros meus atuais. E depois eu levo vocês pros meus antigos, tá, gente? Não me julguem, são desenhos de quando eu tinha, tipo, 6 a 9 anos. Os que eu vou mostrar agora não, tá? São desenhos atuais, né, com... acho que aqui começa dos meus 11 até agora, com os meus 20 anos, né? Eu tenho um desenho bem recente agora que eu fiz, então vou mostrar tudo pra vocês. Então, vamos lá. Então, pessoal, esse aqui já é um spoiler, tá? Que eu vou deixar aqui do lado. Deixa eu ver se tá do lado certo. Tá do lado certo. Ó, começando então, ok? Temos esse primeiro vídeo. Aqui, vídeo não, gente, desenho. Aqui é pra ser eu, tá? Algum tempo atrás, porque eu tive o cabelo curtinho. Vou deixar uma foto aí pra vocês. E ignorem isso daqui que tá escrito, tá? Eu terminei. Enfim, não existe mais essa pessoa. Mas concordo com isso aqui, tá? Bebam água. Enfim, esse desenho aqui... Esse daqui, inclusive, eu fiz com 18, tá? Agora, esse daqui, eu fiz com os meus 11 aninhos. Eu tava lá no 6º ano quando eu fiz ele pela primeira vez. E eu era obcecada em cavalo ainda, então eu desenhei esse. Aqui era de um livro que eu ia escrever. Esse aqui era pra ser os personagens. Ela é pra ser a personagem principal. Esse aqui é o irmão mais velho dela e esse aqui é o pai dela. Só que no final eu acabei não escrevendo essa história, tá? Ela só ficou na minha mente. Eu não levei ela adiante. Tô pensando ainda em levar adiante. Mas esse daqui eu escrevi, eu tinha 18, né? O prólogo da história. Eu tinha 18 e ela eu também desenhei nessa época. O Hisoka, que eu não terminei, eu tinha acho que uns 12 anos quando eu desenhei ele. Essa vitrola eu não faço a mínima ideia quando eu desenhei. Isso daqui foi pra um trabalho da escola, tá? Eu tava no 6º ano, eu lembro vividamente que eu fiz isso daqui. Esses desenhos colados aqui, gente, eu não faço a mínima ideia de quando eu desenhei, tá? Enfim. O Bingos. Esse baby aqui. Ele também foi na mesma época que eu fiz esse, tá? Então eu tinha os meus 18 aninhos. Esse aqui era do meu antigo trabalho. Esses desenhos aqui, todos eles eu fiz no meu 6º ano, exceto esse Stitch. Esse Stitch aqui eu já fiz, eu tinha 19, que eu tava trabalhando no telemarketing. E aí foi uma das moças que trabalhava lá que viu os meus desenhos, achou muito bonito e pediu pra eu fazer, só que eu nunca entreguei. E aí eu colei ele aqui, já que eu nem trabalho mais lá. E esses aqui eu fiz todos eles no 6º ano, eu lembro vividamente. Então, enfim. Esse aqui também foi no 6º ano, foi um trabalho que era pra gente fazer da aquarela da música do Toquinho, né? E aí eu fiz o castelo, que deu muito mais do que 5 ou 6 retas. E aqui é a estrada lá da vida que ele fala no final, né? E foi esse Stitch que eu fiz também na mesma época, que a moça viu e pediu pra eu fazer desse estilo aqui, né? E aí eu fiz pra ela, mas eu nunca entreguei. Esse desenho aqui, ele tem continuação, tá? Ó, dá pra vocês verem aqui, eu fiz ele em 2017, dia 1/3/2017. Aqui. E, ó, é na mesma época, ó, 24
2/11 de 2017. E esse aqui é 1/3 de 2017. Tem só meses de diferença daquele desenho, mas é pra mostrar como eu evoluí em apenas poucos meses, né? Esse daqui também fiz, ó, 2019, tá? Eu tinha 14 a 15 anos, mais ou menos. Eu fiz esse desenho primeiro pintado ele no guardanapo, né? Então eu vou mostrar pra vocês então depois a foto dele pintado no guardanapo. E aqui é ele em papel, que eu fiz ele depois de ter pintado no guardanapo. Primeiro eu fiz no guardanapo, depois eu fiz esse. Eu amava, tá, gente? Amo até hoje. Pantera Cor-de-Rosa, Pica-Pau. Então eu fiz esses desenhos na mesma época também, porque eu era viciada. Eu tinha uns 12 anos quando eu fiz. Esse aqui eu tava no 5º ano. A gente tinha um projeto que a gente tinha que fazer sempre o desenho na escola, né? Toda sexta-feira a gente tinha que fazer o desenho daquilo que a gente via no livro. E esse daqui era sobre as condições financeiras. A única coisa que ela tem é 2 remendos aqui e essas ridículas já estão fazendo bullying com ela. Dá pra notar que eu não sabia fazer nuances de pele, né? Elas têm ainda bastante... não tem sombra, não tem nada. É um desenho bem simplista mesmo. Esse daqui... eu não sei nem o que dizer. Ele é de 2017 também, tá? Eu, como tá escrito aqui, desenhei ele às 3h48 da manhã. Eu tava passando por uma fase bem difícil. Esse desenho também é pra ser eu. E, enfim... é complicado, né, gente? Não vou dar nem muita ênfase nele. Esse daqui é o mesmo projeto, tá, gente? Desse daqui. É o mesmo projeto. Eu li um livro e aí eu tinha que fazer o desenho no final do mês, né? E aí eu fiz justamente esse daqui. Agora, a Marie, mesma época, tá? 5º ano também. Nossa, no 5º ano eu desenhava muito. Esse que Lua, eu não lembro quando foi, tá, pessoal? E esse daqui eu já tinha uns 19 anos quando eu fiz. Eu tava aprendendo a fazer ainda sapato e saias, porque eu nunca fiz, tá? Nunca, né? Tinha desenhado corpos, porque eu era mais acostumada a desenhar cartoon. Como vocês veem, né? O meu traço é bem mais grosso. Por mais que eu ache muito bonito traços finos assim, não é o meu estilo. Então esse daqui eu fiz mais pra tentar aprender. E esse aqui é... papai, né? Há muito tempo atrás. Narutinho, nunca terminei. Também fiz no 5º ano. Aqui, então, tá o... ixi, eu não lembro o nome dele. É Kabuto? Eu acho que é Kabuto. Gaara, Itachi. Esse gatinho aqui, a minha amiga queria tatuar ele, inclusive. Eu fiz ele junto com o Bingos. Que é esse daqui. Eu fiz os dois juntos. Mas, porém, entretanto, todavia, por mais que eu tenha feito os dois juntos, eu só terminei o Bingos, porque esse aqui eu fiquei com preguiça. Ou seja, os dois eu tinha os meus 18 anos. Esse desenho aqui, gente, eu fiz ele justamente nessa época que eu tinha os meus 15 anos e eu tava aprendendo a fazer realismo. E aí, a judiação do gatinho ficou bem judiada, tadinho. E aí eu cortei o rostinho dele, porque ele ficou bem feinho. Isso aqui era de um trabalho da escola, tá? De história. Aí eu fiz esse desenho e eu colei ele aqui. O chapeuzinho, como eu falei, eu não lembro a época que eu fiz. O que é isso? Ah, são coisas da Tenrikyo. Tá. Essa daqui, gente, eu vou mostrar a continuação pra vocês. Inclusive, vou mostrar um outro desenho que eu fiz sobre realismo, né? Que não tá aqui, tá? Esse meu desenho do realismo tá em outro lugar. Porque a moça, ela falou assim, não, você quer quanto pra você fazer esse desenho pra mim? Aí eu falei assim, não, eu vou cobrar só R$10 ali, um preço significativo, né, e tal, né? Só pra dizer que não foi de graça. E que ela... gente, meu dedo tá assim por causa da sombra. Eu encostei sem querer na minha maquiagem e ele ficou escuro. Enfim. Aí eu falei pra ela, né, um valor simbólico pra ela poder efetuar o pagamento, pra eu liberar o desenho. E ela pegou o desenho e nunca me pagou. Enfim, né? Então, esse desenho aqui, vamos prosseguir, né? É a Ariana Grande, tá?
ela tem uma outra parte que eu também vou dar continuação aí pra vocês. Só que aí no final eu optei por deixar esse daqui, porque foi o primeiro cabelo que eu fiz, que eu falei, nossa, que lindo. Foi o primeiro cabelo que eu gostei, e aí eu escolhi o dela pra deixar em evidência, e eu também gostei muito de como eu trabalhei a sombra. E aí eu deixei aqui. E esse aqui é uma foto de quando eu fui para a praia pela primeira vez. Me fez, lembrei daquele vídeo lá, vou para a praia, vou para a praia, vou pra praia, vou pra praia. Enfim. Aqui também era da época do telemarketing, tá? Se você conhece esse banco aqui, eu sinto muito. Enfim, eu trabalhava pra ele. Não vou nem falar muito, né, pra não dar tanta ênfase. E aqui eu acho que eu tinha uns 12 anos quando eu tirei essa foto. Aqui também é pra ser eu, né? O colar que eu tinha ganhado do meu ex na época. A pulseira que a minha avó me deu. Eu sempre gostei de um estileto. Na época eu costumava andar de skate, o meu cabelo ainda tava curto. Eu só usava essa bendita camisa. Então, assim, esse desenho, ele já existe. Ele foi readaptado com as coisas que eu gostava na época e como eu era na época. Então, é isso. Esse desenho aqui também é pra ser eu. E ele... Ah, gente, eu tô esquecendo de falar as idades. Eu não tenho nem pra que eu falar, né, gente? Mas eles eu tinha acho que uns 15 anos, tá? Quando eu fiz os dois. Eu acho que eu tinha uns 15 por aí. Aqui... eu não vou explanar muito. Pra quem conhece, conhece. Né? Pra quem já viu, já viu. Foi a minha época ali dos meus 13 anos, tá? Meio um pouco, bastante complicada, né? Então, enfim, os meus 13 anos aí. Isso aqui era um trabalho de biologia. Aí eu tive que fazer o esqueleto humano. Foi no 8º ano. Enfim, não vou fazer conta. O desenho lá que eu falei. Esse daqui eu fiz num parque, mas eu nunca terminei. Eu sentei lá enquanto todo mundo tava brincando nos brinquedos. Eu fui fazer esse desenho. Que lá tinha carpas e tal, e eu tava olhando elas. Vendo a anatomia delas, mas eu nunca fui adiante. Preguiça. Esse daqui... eu acho que eu já tinha 18 quando eu fiz. Ele também é uma releitura, tá? Ele existe. Esse daqui eu acho que eu também tinha uns 18 anos quando eu fiz. E eu queria fazer essas tatuagens na época. Felizmente, né, a gente evolui. Esse convite, gente, ele é de 2017. E ele foi um caos na minha vida. Essa festa, eu fui convidada na festa de um amigo meu da época, o Wellington. E aí... tinha um cara na festa que tava querendo ficar comigo. Só que a minha mãe foi na festa. E ela odiou esse dia num nível tão absurdo que vocês não fazem ideia. Esse desenho sou eu, com um vestido meu. Isso aqui não é uma pinta, tá? É uma lágrima. Tem muita gente que pergunta se é uma pinta. Era um vestido que eu tinha. Eu vou deixar a foto aí pra vocês também. Eu usava óculos na época. Enfim. Esse aqui é mais recente, né? Foi de 2023. Gente, esse aqui é o Mafuyu / eu. Porque eu coloquei todos os piercings que eu tinha na época. E eu também fiz ele ali quando eu tinha uns meus 18 anos. E aí sim, eu tinha um piercing no nostril, no septo, na língua, na boca, todos esses aqui da orelha. E... enfim. E aqui eu ia pintar meu cabelo da cor do meu cabelo mesmo, entendeu? Não da cor do cabelo do Mafuyu. Eu ia desenhar do meu cabelo. E aqui, pra quem quiser saber, é aquela música que o Mafuyu canta. Esse desenho aqui é o meu mais recente, né? Uma menina tubarão. Ele também existe, tá? Eu só fiz algumas mudanças, algumas modificações que foram pra adaptar a minha personalidade. É pra ser um menino, mas eu fiz eu. Aqui, então, tá todos os meus brincos e tal. Aumentei um pouco mais as olheiras. Na verdade, eu acho que esse desenho original não tem olheira. Eu que coloquei. E aí, eu aumentei o cabelo, fiz essa trança, enfim. Aqui é uma foto minha que a gente finge que não existe, tá? Foi da época que eu fui também pra praia. Eu tinha 12 anos nessa foto, eu acho.
Enfim, e aqui também é do meu trabalho, tá, gente? Do meu antigo trabalho era... Deixa eu ver. Ah, esse aqui é do Banco Vermelho. Eu prefiro não falar o nome do banco. A Mabel e o Dipper, nunca terminei. Eu fiz ele, eu tinha uns 12 anos, tá? E esse daqui, ele foi até passado por cima. Não foi um desenho que eu olhei. Foi um desenho que eu só passei, coloquei o desenho assim embaixo e eu fiz por cima. Porque eu gosto muito deles e eu queria ter alguma coisa deles. Eu assisti todos os episódios, reassisti, sei tudo sobre Gravity Falls. E, enfim, esse aqui foi um chá de bebê que eu fui convidada. A menina, inclusive, é um amor. É o primeiro coração verdadeiro que eu fiz. Mas eu vou deixar um outro coração que eu fiz também, que é muito mais bonito do que esse, que foi o segundo que eu fiz. E eu não tenho ele porque também foi a pedido de uma pessoa, né? E aí eu fiz esse coração a pedido daquela pessoa e aí tá com ela. Esse aqui, gente, por incrível que pareça, foi um trabalho de português. A minha professora queria saber se a gente conseguia desenhar a pessoa, tipo, de cor da nossa frente. Aí a menina virou pra trás, eu olhei pra ela, aí eu decorei os traços dela, aí ela virou pra frente, e aí eu tive que desenhar ela, e no caso eu desenhei ela assim, enfim. Isso daqui foi uma frase que eu ganhei da minha bibliotecária, que eu amo ela, tá? Foi de 2017, que é: há pessoas que, mesmo não sendo geniais, têm uma capacidade extraordinária de estimular a genialidade. Então, eu realmente amo aquela frase, mexeu muito comigo. E todas essas coisas aqui, tá? São na Tenrikyo, absolutamente tudo. Tenrikyo, Tenrikyo, Tenrikyo. Ó, esse aqui também é da época que eu fui pro Gakko. É meu primeiro módulo, eu acho. Deixa eu ver. É módulo 1, ó, M1. Esse aqui eu já tava em Recife, tá, gente? Esse daqui eu fui lá pra Recife pra fazer. Foi o meu módulo 2, esse. Gente, eu acho que esse daqui é o módulo 3. Esse aqui é módulo 1, esse aqui de baixo é módulo 1. Esse é módulo 2 e esse é módulo 3. Módulo 2, módulo 3, módulo 1. Esse aqui foi um desenho que eu fiz com o meu amigo Shinji, porque ele fez um teatro comigo. E aí nós dois tínhamos que arrastar um amigo nosso pelos pés. E aí, no que a gente foi pros bastidores, a gente bateu a cabeça. E aí eu fiz um desenho da gente batendo a cabeça, eu falando ai, porque eu falei ai porque praticamente não doeu quando ele bateu a cabeça, mas doeu muito em mim. E aí aqui tá os presentes que eles me deram, né? Deixa eu ver. Ah, esse aqui é do Shinji, ó. O mesmo que eu desenhei aqui. É ele. Aí, ó. Ele desenhou esse gatinho e arigatô. E aí ele fez esse daqui, né? Esse post. Foi uma vivência muito diferente pra mim. Muito obrigado. Até a próxima, Shinji. Enfim, gente, eu amo muito eles. Esse daqui, se eu não me engano, foi a minha orientadora que fez, tá? Ah, aqui, ó. Esse é o da minha orientadora. Ela é magnífica, gente. E aí aqui ela escreveu em coreano. Que ela é... Sarangeo, eu acho que ela escreveu aqui. Se eu não me engano, tá? E... olha isso, gente, que chiqueza. O meu orientador lá de Recife tem mais de 30 mil seguidores no TikTok. Bom, na época ele tinha, né? Então provavelmente ele tem muito mais hoje em dia. Esse desenho, gente, ele também é recente. Eu não lembrava dele. Eu fiz quando eu tinha 20 anos. E eu não terminei, tá? É pra ser eu e a minha mãe. Aqui é a minha mãe. Eu tô no colo dela quando eu era criança. Aqui é umas casas que ainda tá no projeto. Esse lago aqui também foi a única coisa que eu fiz. E aqui é pra ser um carvalho pra representar sobre as raízes das mães. E eu ia fazer esse desenho quando eu fosse sair de casa, pra entregar pra ela. Mas no fim eu levei tanta consideração por ele que eu decidi colocar no meu negócio de desenhos. A minha equipe lá de Recife era 21, 23. Que saudade desse povo. Tô ficando muito nostálgica. Eu amo esse pessoal de Recife. Foram eles que me deram essas cartas. Eles são magníficos, tá? E acabou.
Então, essa é a minha parte. Tem alguns desenhos que não estão aqui, eu vou colocar eles aí na tela também, que eu só tenho eles tirado foto, porque eram de trabalhos que eu fiz na escola, tá? Então eu vou mostrar aí pra vocês todos os desenhos que eu tive até então. E vou ficando então por aqui, na parte dos desenhos recentes, tá? E a gente vai ir para os meus desenhos de quando eu tinha ali os meus 9, 10 aninhos, até 7, né? Eu tenho alguns desenhos aqui de quando eu tinha uns 7 anos. Então, até breve. Vamos começar então? Esse aqui já foi meu primeiro trabalho para o 4º ano. Dá para vocês terem uma noção de que eu já tinha ali uma leveza de fazer sombras e tal, mas ainda não era nada muito concreto. Eu ainda tinha bastante falha ali, mas enfim. Esse pavão, eu lembro que eu desenhei ele no trabalho da minha mãe, embaixo da mesa, onde eles guardavam um botijão de gás. Tinha um espacinho que eu cabia lá. Eu me enfiei lá e desenhei isso daqui, que eu acho que era de uma toalha que eles tinham estendida na mesa, e tinha esses pavões. Aí eu quis desenhar um deles, e aí foi esse daqui, tá? Esse daqui é a mesma história daqueles antigos desenhos que eu falei que eu tinha que ler e aí fazer uma historinha a respeito, desenhar o que eu via na historinha. E esse daqui, tá? Esse cavalinho, esse projeto, então, na escola, no caso, ele começou ali pro meu 3º ano. Então, foi mais ou menos nessa mesma época, do meu 3º pro meu 4º ano, que eu desenhei esse cavalinho. Isso daqui, gente, eu infernizei a vida da mamãe para que ela comprasse aqueles benditos daqueles livrinhos que vinha aqueles camelozinhos lá na escola vender essas coisas para as crianças. E eu queria comprar isso aqui de cachorro, porque na minha cabeça eu ia ser uma veterinária. E aí eu fiz esses desenhos, né? Então, tem alguns que não estão terminados. E esses fundos aqui era eu que fazia, era só o cachorrinho que ficava aqui mesmo. Então, temos um poodle, um boxer, um pastor alemão, um chow-chow, um Yorkshire. Como eu falei, esses aqui não estão terminados, tá? Um beagle. Esse panda não tem nada a ver, tá, gente? Mas foi na mesma época que eu desenhei. Eu adorava panda, eu achava eles a coisinha mais fofa do mundo. Então eu fui lá e desenhei esses daqui. Mas dá pra vocês verem que ele tá bem tortinho. Ele tá bem esquisitinho de ação. Mas, ok. Aí eu tenho essa cooker, que lembra o King Cavalier. Essa flor aqui, deixa eu justificar ela pra vocês. Não foi eu quem desenhei ela pela primeira vez, tá? Essa flor aqui foi de uma carta que a minha mãe recebeu quando ela era mais nova. E o menino que escreveu pra ela essa carta, era uma carta em metro, tá, gente? Era uma carta imensa. E a mãe tem essa carta até hoje. E aí nessa carta tinha essas rosas desenhadas. E eu, como uma criança muito ciumenta, fui lá e fiz as rosas também, ó. Dá pra ver que eu fiz até mais, né? Esse daqui, gente, foi o meu primeiro desenho. Eu não faço a mínima ideia de quem é Paulo Eduardo, tá, gente? Só pra deixar bem claro, eu não faço a mínima ideia de quem foi que escreveu isso daqui no meu desenho. Mas esse aqui foi o primeiro desenho que eu tentei fazer um pouco mais evoluidinho quando eu era criança, tá? Eu devia ter aqui uns 10 anos quando eu fiz esse desenho. Ah, e eu esqueci de mencionar. 2015 aqui, né? O 15 é por isso mesmo. Então eu tinha 10 anos quando eu fiz esses aqui. E ó, esse aqui era de um pano que a minha mãe tinha guardado aqui em casa. Ele foi pintado por uma moça que a gente gosta muito dela. Inclusive, ela é a dona desse cavalo aqui, ó. Foi ela que desenhou ele. E aí, ela também desenhou esse daqui. E eu, não esse, né? Esse daqui eu só olhei o desenho dela, eu achei tão bonito e eu quis copiar. E aí, enquanto eu deixava, assim,
guardanapo assim na frente, eu ia tentando fazer os traços e tal, e saiu isso daqui, né? Horroroso. O primeiro furry o primeiro furry que eu escrevi, que eu desenhei, eu devia ter uns 10 aninhos também. Aqui tá escrito o amigo é muito mais do que alguém para conversar, cuide dele, porque um dia ele vai embora e nunca mais volta. A minha melhor amiga tinha ido embora nessa época, tá? A gente era muito, muito, muito ligadas e ela tinha ido embora e eu estava extremamente triste. Inclusive, mais pra frente vocês vão ver um desenho meu e dela, porque eu gostava absurdamente dela. Gente, eu não lembro da onde eu tirei esse desenho. Eu sei que esse gatinho aqui com esses pensamentos, ele existe. Não foi copiado, ele foi olhado apenas. Mas o restante, assim, eu não sei. Não me perguntem o porquê que eu fiz esse desenho. Também foi meu segundo furry. Esse elefante, também não faço a mínima ideia, tá? E aqui eu já tinha 9 anos. Aqui eu ainda tinha 10 aninhos. Aqui eu tinha 9 quando eu fiz ele. Eu, obcecada pela neve, né? Acho que eu tinha uns 8 anos quando eu fiz esses dois. Gente, isso daqui, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Era o pessoal lá da escola, tá? E eu classifiquei eles. E olha isso daqui, se vocês reconhecem. Nick, Léo, Rafa, Doni. Observação. Ir significa irmão. Sim, eu tinha falado que os meus irmãos eram as tartarugas ninjas. Então, Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello. Não me perguntem, eu era assim e é isso. Eu não faço a mínima ideia o que é o T, tá? Esse aqui é o único que tá escrito T e é Gabriel Vitor. Eu não faço a mínima ideia. Então, aqui ó, Maísa, professora preferida. João Gilberto, o menino que eu gostava na época, por isso tem um G aqui. Aí, Maria Eduarda, era pra ser a melhor amiga, mas não era não, tá, gente? Eu achava que era, mas não era. Ela foi um dia se tornar uma colega que eu até tinha uma certa proximidade, mas não chegava a ser assim, sabe? Realmente algo muito profundo. Então, Alexandre, C de chato. Richard, C de chato. Igor, C de chato. Pedro, gente, é B. Meu Deus. É B de burro. Assim, ninguém nunca viu isso daqui, tá, gente? Mas eu fui bem misericórdia aqui, viu? Luiz Gustavo, B também. Gabriel Medina, A, que é pra ser de amigo. Larissa. Eu não lembro o que era esse P. Eu não lembro o que era P. E a Larissa Fernanda, porque tinha a Larissa Costa também. Eu não faço a mínima ideia do que é o P, gente. Larissa Costa. I de inimiga. Eu não tinha o que fazer. Roxo. Será que isso aqui tem a ver com preferido? Mas eu não gostava de roxo. Enfim, Anne. Não faço a mínima ideia de quem é essa Anne. E tá escrito aqui que é amiga. Pra você ver como que eu era, como que eu gostava da pessoa. Gustavo B. Eric B. Rebeca, amiga. Jennifer. Não lembro quem é Jennifer. Amiga. Ana Beatriz, amiga. Giovana. Não lembro quem é Giovana. Amiga. Rodrigo. Irmão igual. Por quê? Eu e esse Rodrigo, a gente nasceu no mesmo dia, no mesmo hospital, as nossas mães são amigas, e a gente nasceu na mesma hora, e as nossas mães estavam, tipo, uma do ladinho da outra quando a gente nasceu. Então, a gente faz aniversário exatamente na mesma época. Joyce. Tava escrito melhor amiga aqui. Não era. Tava bem longe de ser. E, enfim. Um dia eu explico pra vocês mais sobre isso. Então, essa era a minha visão. E aqui, gente, eu e aquela minha melhor amiga que eu falei pra vocês que ela foi embora. E eu sinto muita falta dela. E esses saltos aqui, eles existiram, tá? A gente comprou iguais, porque a gente queria muito combinar uma com a outra. Isso aqui era da época que eu era modelo, tá, gente? Eu era modelo mirim. Eu comecei com 4, foi a primeira vez que eu fui modelo.
Mas eu não levei pra frente e eu não sei por que eu tinha uma obsessão por cabelo loiro. E agora eu vou começar com uma obsessão por profissões. Não me pergunte o porquê. E essa aqui foi minha primeira OC. Edna Sprue, nunca conheci na vida. Mas foi a minha primeira OC, então, que eu desenhei. E ela realmente tem uma história, né? Então, ela era jornalista. E muito reconhecida por ser também uma grande atriz e tal. Então, enfim. Aí veio. Não faço a mínima ideia. Eu acho que eu só fiz um desenho porque eu achei bonito. O vestido, inclusive, era isso. E todos os desenhos daqui pra frente, tá, gente? Eu tinha uns 8 anos quando eu fiz ele. A minha profissão dos sonhos, que era ser bibliotecária. A minha segunda profissão dos sonhos, que era ser veterinária. De novo, ó. Cabelo loiro. Cabelo loiro. Polícia militar. Olha isso, gente. Eu fiz questão até de pesquisar como que era o logo da Polícia Militar pra copiar. Aeromoça, uma profissão que eu pensei muito. Mosqueteira, não me pergunte o porquê. Médica. Bailarina. Enfermeira com I. Gente, misericórdia. Ainda bem que eu tinha 8 anos. Era justificável, né? Aventureira da selva com C. Ai, misericórdia. Do que adianta desenhar e não saber nem escrever. Mas ok. Exército. Isso aqui é um canhão, tá, gente? Salva-vidas. O Scooby-Doo. O Scooby-Doo, não sei por que ele tá aqui. Ele é mais recente, tá? Eu vivo fazendo desenho deles. Inclusive, vou deixar um desenho aí que eu fiz numa festa de aniversário. Gente, como assim? Eu já dei tchau. E eu não mostrei o projeto principal. Esse daqui, gente, eu tava no 6º ano. E era um projeto do Tangram. E eu já era obcecada em Londres, tá? Nessa época. Eu sempre gostei muito de Londres. Inclusive, todas as minhas bandas preferidas de rock, a maioria é tudo inglesa, tá? Então, eu desenhei esse gato. E ele concorreu na minha escola. Várias premiações. Eu ganhei uma medalha na época por ele. E ele foi exposto por acho que uns 3 meses, tá? E aí ele ia ganhar, ele foi na verdade convocado para ser uma daquelas capas, sabe daqueles cadernos do governo? Então, eles iam pôr esse meu desenho na capa, só que os meus pais não quiseram na hora de dar autorização, eles não permitiram. Então o desenho acabou não indo, né, ali pra... Ai, meu Deus. Ó, aí eu escrevi ali em cima Tangram, né? E eu fiz todo esse desenho da cidade de Londres e o gatinho no Tangram em cima do telhado. E aqui, então, a Elizabeth Tower, também conhecida como Big Bang. É isso, gente. Esse era o desenho que eu tinha deixado pro final, que eu achei que vocês deveriam ver. Então, agora sim, tá? Vou deixar aí o que era pra ser no final. Esse aí, o atual final. Acabou, gente. Esse aqui, então, foi o meu compilado de desenhos. Eu acho que eu não tenho mais nenhum desenho pra mostrar pra vocês. Eu só realmente fico muito feliz, né, de ter mostrado, ter registrado tudo isso, pra eu nunca me perder, assim, estando no YouTube. Mesmo se não der view, não tem problema. Pelo menos eu vou ter guardado. Eu vou estar muito feliz. E foi isso, tá, pessoal? Vejo vocês na próxima. Um beijo na teta esquerda. Tchau!